Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é a análise de carona, eu sou o caroneiro e hoje vamos dar uma pequena dissertação sobre como as agências reguladoras do governo, na verdade, atrapalham tanto o mercado que distorcem completamente as coisas. É, por exemplo, vamos pegar um exemplo da Anatel, né? Agência Nacional das Telecomunicações, que coloca as regras e as normas para as operadoras de telefone e internet funcionarem no Brasil. Aí o que acontece? Lá nos anos 90, o presidente Fernando Henrique vendeu as, as teles, né? Digamos assim, vendeu entre aspas, né? Ele simplesmente passou a gerência da Telebrás e dividiu entre alguns grupos de amigos ali o serviço de telefonia no Brasil, né? Então o que acontece? Não foi uma venda real de uma empresa estatal. O que aconteceu na prática foi alguma coisa parecida com você colocar testas de ferro em vários setores da tua companhia e esses continuam respondendo ao governo, independente se dá lucro ou prejuízo, né? Tanto que aí foi criada a Anatel, que é uma agência reguladora, tipo um chefão das telecomunicações aqui no Brasil, que na verdade não existe para proteger o consumidor do abuso das empresas de telefonia, existe para proteger as empresas de telefonia dos seus consumidores. E como é que eles fazem isso? É, olha só, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, né? Todos potenciais clientes de empresa de telefonia. Mas só tem quatro empresas de telefonia aqui no Brasil, né? Grandes empresas de telefonia. Aí você se pergunta, essas quatro empresas são tão eficientes assim que quando chega uma concorrente ela não consegue crescer e logo é eliminada do mercado? Ou será que essas empresas estão protegidas pelo governo da concorrência? A segunda opção parece ser muito mais verdadeira, porque eu me lembro que faz alguns anos houve uma reclamação muito forte sobre a quantidade de dados que você poderia utilizar no pacote de internet da telefonia móvel, né? E a Anatel, em vez de sair na defesa dos clientes, que deveria ser mais flexível e ter mais opções, acabou defendendo a posição das empresas de telefonia, né? Quer dizer, vender, proteger o consumidor e ficar do lado do consumidor nem passou pela cabeça deles. Eles ficaram do lado das companhias. E assim, por que não entra uma Vodafone, uma AT&T, ou uma Bell Laboratories aqui no Brasil, ou uma British Telecom, ou alguma outra empresa de fora, e daí que tem dinheiro, e daí pode abarcar uma boa população, tudo. Porque tem dezenas ou centenas de leis federais, outras dezenas de leis estaduais e outras dezenas de leis municipais para seguir. Quando as empresas veem todo o volume de burocracia que precisa para operar nesse ramo no país, mesmo tendo um potencial bastante grande de mercado e tudo, elas desistem, porque as quatro empresas que já estão aqui, elas atendem toda essa legislação, né, que provavelmente foi feita por elas mesmas, né, eles pressionaram os legisladores, os deputados, os senadores e o pessoal na própria agência de regulação para criar um monte de normas e leis absurdas e que elas já cumprem, né? Ou elas não cumprem, mas elas fazem de conta que cumprem, para impedir uma empresa nova de entrar no mercado, né? É como, vamos fazer um exemplo, é como se tivesse cinco padarias numa cidade, né? Aí eu quero abrir a sexta padaria. Aí quando eu vou abrir a sexta padaria, descubro que tem que ter um forno ecológico, que tem que ter três pessoas, uma pessoa para atender, uma para movimentar o dinheiro e outra para fazer o pão. Essa pessoa que tem o pão tem que ter curso superior em gastronomia, que o meio ambiente tem que ter uma área mínima, coisas assim, que não tem a menor interferência na qualidade e no preço do meu pão, mas isso feito um lobby pelas outras padarias junto ao governo municipal para criar essas leis
de modo que fique muito difícil de mais alguém entrar, né? E ao contrário do que o pessoal fala, isso não é capitalismo, isso é corporativismo, né? É quando as empresas compram o Estado para fazer as leis que melhor se adaptam à situação delas, né? Num capitalismo real, o, o governo não ia aceitar leis que regulem o mercado, como por exemplo a do que o padeiro tem que ter curso superior, né? Porque isso não faz diferença na qualidade do pão, não é? Então, levando para o ramo das telecomunicações, a empresa tem que começar atendendo pelo menos 2 milhões de pessoas. Isso não faz o menor sentido, né? Tem um monte de regulação para colocar uma antena, um monte de imposto e tudo. Então fica bem complicado para alguém entrar, né? No fim das contas, o cartel das teles não é um cartel que as 4 empresas se juntaram e impedem ou ameaçam alguém que começa. Elas são mais espertas do que isso. Elas vão para os seus deputados e senadores e os funcionários da agência reguladora e simplesmente compram esses caras, impedindo que outras empresas apareçam no mercado, né? Digamos assim, as emissoras de TV também. Você precisa de uma assinatura direta do presidente para ceder a concessão de TV, né? Quando na verdade o cara devia simplesmente poder instalar os equipamentos de transmissão de televisão na própria casa, por que não? E deixar o pessoal assistir se quiser, né? Ou a TV ou não precisa transmitir via onda de rádio por cabo, né? Vai ligando o cabo na vizinhança e se você tem uma programação legal, o pessoal vai assistir um programa só para a vizinhança. Mas isso não é possível. Você tem que pedir autorização para um monte de gente. Um monte de gente que não trabalha na área de comunicação, né? São apenas burocratas atrás de uma mesa que só querem dar carimbo. Certo? Por hoje é isso, um vídeo rápido aí, né? Se você tem alguma dúvida, escreve aí no comentário. Se você quiser ajudar o canal, dá uma compartilhada nesse vídeo, né? E aqui embaixo estão também os endereços das principais criptomoedas ali, se você quiser soltar uns caraminguá aí para ajudar a divulgar essas ideias. Eu agradeço muito. Até a próxima!